Então, vamos falar então sobre um aspecto de introdução da sociologia. Então, a sociologia ela tem dois objetos de estudo, né? Tem dois focos na qual ela se senta para estudar, que a gente citou anteriormente. O fato social, que é essa relação de adaptação do indivíduo e da vida social, ou vice-versa, e as classes sociais, que é a forma de configuração das atividades e relações sociais em estruturas societárias. Pois bem, esses dois aspectos de como a sociologia funciona hoje não, não existiram sempre. Elas são frutos de toda uma construção histórica, teórica, para poder alcançar essa forma de pensar sobre a sociologia. Né? A ideia aqui é a gente fazer uma pincelada aqui sobre como é que isso vem a se desenvolver até o ponto em que a gente começa a discutir, prepara o conteúdo aqui para o que vem a ser a nossa próxima aula. Então, como é que nasce a sociologia? Então, a gente vai ver, por exemplo, que alguns filósofos gregos, lá da Grécia Antiga, então, já começaram a discutir alguns estudos mais sistemáticos a respeito da humanidade. Um deles foi o Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele é visto como um idealista. Por que um idealista? Porque ele não tenta constatar como é a realidade, como funciona a república na Grécia. Pelo contrário, ele tenta projetar como ela deveria ser. Então, ele tenta idealizar ela, ele tenta projetar ela. Então, Platão é um cara que ficou extremamente abalado ali com a morte de Sócrates, né? Ficou chateado mesmo, assim. Então, a partir dessa morte do Sócrates, ele olha e diz: Sócrates foi acusado injustamente, ele morreu injustamente por conta de uma justiça humana que é falha. Então, a gente tem que repensar o que é esse modelo de Estado, o que é esse modelo de justiça que nós temos dentro da sociedade grega, para uma que isso não ocorra mais, para uma que não se cometam mais esse tipo de justiças. Então ele vai tentar projetar como deve ser. Para Platão, o Estado ou a República, né, deve ser um objetivo de todos. O indivíduo é algo menor. Então aqui a gente já começa uma perspectiva que Platão não inventou isso, né? Como discípulo de Sócrates, ele se apropriou de um conceito que Sócrates trabalhou. Sócrates dizia que a ética da coletividade se sobrepõe àquilo que vem a ser a ética do indivíduo, ou seja, os valores maiores da sociedade, aquilo que a sociedade defende como mais importante, é maior do que aquilo que um indivíduo entende como importante, maior do que aquilo que vem a ser as necessidades do indivíduo. As necessidades de todos se sobrepõem com relação às necessidades de um. Isso é algo que Sócrates propagou, Platão vai defender e todos os autores subsequentes vão defender isso. Quando é que a gente modifica essa linha de pensamento? Lá na frente, quando a gente começa as grandes revoluções políticas. Quando a gente começa a discutir, por exemplo, a Magna Carta, em 1200 e troquinho, ali na Inglaterra, que vai dar o pontapé inicial aí, para o que vem a ser a teoria constitucional inglesa. Quando os nobres se reúnem, emparedam o rei e dizem: olha, Vossa Magnificência, o senhor tem que limitar o que vem a ser a própria autoridade. O senhor não pode mais prender qualquer pessoa, né, qualquer nobre, como você bem entende. Tem que ter uma acusação. O senhor não pode matar ou tomar os bens e as propriedades por aquilo que você bem entende. Tem que ter uma acusação, tem que passar por um julgamento, tem que ter o tal do devido processo legal. E que esse devido processo legal vai ser realizado, então, pelos pares, pelos comuns, pelos outros nobres. Então, a gente começa a discutir lá uma limitação à autoridade do rei e começa a discutir a primeira dimensão dos direitos fundamentais. A primeira dimensão dos direitos fundamentais vão trazer os direitos individuais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade.
é o primeiro momento em que a gente começa a discutir uma mudança com relação a essa ótica de pensamento. De Sócrates até lá, a gente vai, todos os autores praticamente vão dizer, olha, o que é mais relevante para a coletividade se sobrepõe aquilo que é importante para o indivíduo. Quando a gente começa a modernidade, quando começa as revoluções políticas, a gente inverte isso e diz, o indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo. Mesmo o Estado que está lá funcionando para atender os interesses e as necessidades de todos, mesmo ele tem limitações com relação àquilo que vem a ser os direitos dos indivíduos. Tem coisa que nem o Estado pode mexer. O Estado não pode tomar a vida das pessoas. O Estado não pode tomar os bens das pessoas, não sem um motivo justo. Né? Então, é onde a gente começa a inverter essa perspectiva, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, para o Platão, né, que está tentando idealizar esse modelo de Estado, tentando idealizar esse modelo de sociedade, ele diz o seguinte: existem pessoas dentro da sociedade que a gente precisa usar o que tem de melhor em termos das suas qualidades, em termos das suas atribuições. Existem indivíduos que têm propensões a terem determinadas atividades que são extremamente relevantes e que vão trazer um mérito para a coletividade. Que tipo de atividades são essas? Que tipo de indivíduos são esses? Quando a gente fala, por exemplo, do filósofo, Platão era um filósofo, ele olha, o filósofo é o cara, né? Então Platão está falando dele mesmo também. Platão diz o seguinte, olha, para governar a sociedade, para governar o Estado, quem tem que estar à frente dele é o filósofo. Por quê? Porque o filósofo é o cara justo, é o cara imparcial, é o cara neutro, é o cara que não se entrega às fortes emoções, né? Não tem paixões tórridas, não morre de ciúme, não fica envergonhado. O filósofo é aquele cara que tem a capacidade de raciocínio mais racional, é aquele que futuramente a gente vai chamar de ciência. Então, o filósofo é aquele cara que tem essa capacidade de desenvolver a tal da episteme, né? O desenvolver o pensamento racional. Por que ele fala isso? Porque justamente o que tem na Grécia no momento, que é aquele governo dos tiranos, que está lá simplesmente julgando, atendendo aquilo que vem a ser os interesses pessoais, aquele mesmo grupo que condenou Sócrates, que prendeu e mandou Sócrates tomar cicuta, veneno. Então Platão olha para isso e diz, não, quem tem que governar para ser mais justo tem que ser o filósofo. Porque o filósofo é aquele cara lá que sai da caverna, né? Que é o cara mais imparcial, o cara mais justo e tal. Aí ele vai falar também sobre os guardiões, né, os soldados. Vai dizer que esses soldados, eles é que entendem de luta, eles é que entendem de defesa, eles é que entendem de ataque. Então, eles é que têm que estar responsáveis aí pela defesa do Estado. Já os comerciantes, os produtores, né, o sujeito que está lá, o artesão, esses são aqueles que entendem do comércio, entendem de economia. Então, portanto, esses comerciantes, esses produtores, eles têm que assumir a questão da economia de Estado. Né? Então, vejam, e cada uma dessas figuras tem um papel próprio em que um não deve intervir naquilo que vem a ser a atividade do outro. O que Platão desenvolveu é aquilo que o Montesquieu, lá na frente, vai resgatar e vai desenvolver a tal da tripartição de poderes do Estado. Né? Quando a gente fala lá do pesos e contrapesos, né? O sistema de divisão de poderes, é praticamente o que o Platão está falando, só que dentro de uma perspectiva, claro, mais simples. Mas aqui, o que é relevante para nós é justamente porque Platão já começa a identificar que existem classes dentro da sociedade que têm características próprias. Existem pessoas que, por conta da própria atividade, daquilo que exercem, da função delas dentro do meio social, que trazem para elas uma representação de atribuições próprias, formas de pensar próprias. Né? Ainda que eles tenham um olhar limitado com relação a isso, né? Ainda que eles estejam ali meio ainda projetando isso
porque está lá meio chateado ainda com a morte do Sócrates, mas ele já traz essa percepção, já traz esse olhar. Da mesma forma, o Aristóteles, né? Aristóteles que foi discípulo de Platão, enquanto Platão é idealista, Aristóteles é realista. Né? Ele quer identificar como as coisas de fato o são. Né? Então, o que o Aristóteles faz? Ao contrário do Platão, que tenta idealizar como é que a sociedade grega deve ser, ele vai lá e tenta, de fato, entender essa sociedade grega. Então, ele vai lá e circula pelas diversas cidades-estados gregas, são 5 ou 7, se não me engano, e passa por cada uma delas, e conversa com as pessoas, e fala com as pessoas, e a partir daí ele começa a identificar uma série de características próprias a essas comunidades. E ele vai perceber que, mesmo todos eles sendo gregos, existem características próprias inerentes a esses povos. Por exemplo, aquela comunidade que está um pouco mais afastada assim, das outras pessoas, né? Tem poucas visitas. Quando recebe a visita, eles são bem amistosos, são bem acolhedores, porque dificilmente recebe visita. Então, quem chega, eles querem acolher bem, tem um alto grau de sociabilidade, interagem bem com essa pessoa, querem agradar a pessoa, querem fazer com que o indivíduo volte, né, para aquela comunidade e tal. Já para aquelas comunidades que estão mais próximas assim do terreno inimigo, que estão constantemente brigando com o inimigo, estão sempre com aquela ameaça, esses são mais ríspidos com os visitantes. Quando o sujeito tenta chegar lá, mesmo sendo um grego, eles estão desconfiados. Eles não sabem se de fato é um grego, ou se é um espião, ou se é alguém que estava tentando identificar como é que estão as defesas deles, né? Então vão ter um grau de relacionamento entre eles mais ríspido. E assim sucessivamente, né? Então, conforme os tipos de pessoas, os tipos de funções, conforme a localização desses agrupamentos, dessas cidades-estados, o Aristóteles começa a perceber que existem características próprias inerentes a esse tipo de organização. Então, ele vai dizer o seguinte, que o homem é um animal político, né? Então nós temos essa necessidade de convívio comum, essa necessidade de interação com outras pessoas, faz parte do que vem a ser a natureza humana, e ele vai perceber essas cidades-estados a partir de 4 aspectos. Primeiro, da sociabilidade que a gente discutiu agora, né? Da forma como as pessoas vão lidar umas com as outras, a interação entre elas. Então, conforme a região, conforme o local, conforme o contexto no qual estão inseridos, há tratativas diferentes. Existem ainda os grupos particulares, que são essas divisões dentro da sociedade em que é possível perceber padrões dentro desses agrupamentos de pessoas. Então, não importa qual é a cidade-estado, o escravo ele tem uma tendência a ter um tipo de comportamento. O comerciante tem uma forma de pensamento. Não importa qual é dessas regiões, o comerciante, maior ou menor, ele tem um jeito de pensar igual, uma forma de agir igual, uma mentalidade muito parecida, né? Uma forma de entender o que é importante. É muito similar com aquilo que vinha a ser o outro comerciante de outra cidade que ele nunca falou. Por quê? Porque o Aristóteles percebe que essa atribuição, essa função do sujeito acaba condicionando ele a ter um determinado tipo de pensamento. Né? Então, passa a ter esses grupos, esses agrupamentos de pessoas, né? O equivalente a classes ou funções sociais, que vão trazer uma característica própria a eles. O Estado passa a ter características também distintas, então, conforme a localidade, por conta de aspectos históricos, sociais, tu vai ver que tem comunidades que o grupo que lidera, né, que está à frente da república ali, que vai representar aquela coletividade, tem grupos que são extremamente pequenos, enxutos, dinâmicos, tem outras localidades que são grupos grandes, cheios de pessoas, né, de difícil movimentação, de amplo debate, mas que eles não abrem mão daquilo, porque faz parte do que vem a ser essas características deles. Né? Faz parte do que é o processo histórico deles. Então, tu vai criar leis, por exemplo,
Em algumas dessas cidades, o Estado cria leis obrigando ou proibindo determinado tipo de conduta. Por quê? Porque lá atrás, dentro do processo histórico deles, ocorreu alguma situação e aí resulta nessa característica inerente ao que vem a ser essa norma criada em determinado momento. E ali também ele vai perceber com relação às regras de conduta social. Então, os hábitos, os costumes, as práticas, elas vão ser o direito com relação aos gêneros e à moral, tudo isso vai ser muito característico, muito próprio do que vem a ser o costume, o hábito daquelas comunidades. Vão ser bem particulares com relação a elas. Então, de novo, né, por conta do processo histórico, social, há uma acumulação aí de atividades, de forma de pensar, de forma de agir, de conduta humana, que traz uma uniformidade dentro dessas localidades sobre como é que eu penso, como é que eu ajo, como é que eu entendo o que é o correto. Vejam, Aristóteles percebe tudo isso a partir do momento que ele sai da cidade-estado dele e começa a circular pela Grécia. Isso está muito próximo, por exemplo, da nossa experiência de viajar, né? Eu não sei se vocês têm um hábito de viajar, de sair um pouco de casa, pegar outras regiões, né? Não precisa ser muito distante, assim, né? Então, nós temos hábitos e costumes que muitas vezes a gente não se dá conta até o momento que a gente conhece outra cultura, né? Então, viajar é preciso, já dizia o poeta, né? Viajar é preciso. Por quê? Porque conhecer outras culturas, conhecer outras formas de viver, outros hábitos, né? Sejam urbanos, sejam rurais, seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná, no Norte, no Nordeste, tu conhecer a outra cultura é tu também se conhecer, né? Então, experiências do tipo, eu estava acostumado com um tipo de café da manhã, né? Tu está acostumado com um tipo de rotina, então, que todo mundo acorda, põe a mesa, come e tal, e aí tu vai ver em outros locais, em outras regiões, práticas completamente distintas, né? Vai falar com um gaúcho lá, o café da manhã, a primeira coisa que faz quando acorda é fazer o chimarrão, né? E aí tu começa a perceber o que vem a ser esses hábitos, o que são esses costumes, e como isso influencia o que vem a ser o comportamento da pessoa. Então, o viajar, e quando eu falo viajar, não precisa ir para a Europa, né? Quando eu falo viajar, eu sair do seu núcleo comum e conhecer outras realidades, conhecer outros contextos. Sempre que tiverem a oportunidade, façam. E quando fizerem, não vão só para o turismo, né? Percebam que vem a ser a realidade a qual vocês estão conhecendo, que vocês estão visitando. Isso é importante, né? Tranquilo aqui? Então, os gregos, eles têm uma dificuldade, assim, né? Porque toda a explicação que eles dão para as coisas, toda a explicação que eles pensavam a respeito do que era a realidade deles, estava extremamente relacionado com o aspecto teológico, né? Então, sempre justificando, explicando tudo a partir daquilo que vinha a ser os deuses. Porque os gregos, ao longo de todo o seu período, eles vão acabar trazendo, em alguns momentos mais forte, outros um pouco menos, mas vão trazer sempre assim esse aspecto do que vem a ser o cosmos, né? Então, o, o grego antigo ele está lá falando do cosmos, da natureza. Quando ele fala disso, ele está falando dos deuses, né? Porque os deuses são representados por meio dos astros, né? Então, tu vai ver o, o, os planetas, né? Vão representar deuses, as constelações vão representar deuses. Então, tudo são deuses, são representações da natureza. Quando tu vê fenômenos naturais, são os gregos olham para os fenômenos naturais e dizem, olha, está tendo uma chuva com raios em alto mar. Então, é Zeus brigando com Poseidon.
né? Quando o sujeito está no barco lá e começa um mar a ficar meio revolto, meio mexido, assim, eu acho que eu acabei ofendendo o Poseidon de algum jeito. Não sei o que eu fiz aqui, mas eu ofendi Poseidon. Então vou ter que fazer uma oferenda para ele, né? Toda a alegoria, a mitologia dos gregos estão lá, né? Então, para quem assistiu aquele Fúria de Titãs, né? Então tá Zeus lá olhando assim como Deus, olhando para os homens, assim, pega assim, tu sacaneou meu filho. Ele vai lá e pega o cara, bota em outro local e transforma no Minotauro. É a forma como eles enxergavam. Então, toda aquela mitologia dos gregos, todas aquelas alegorias, tem uma representação para eles importante, uma justificação para eles importante sobre como é que eles enxergam a realidade, como é que eles enxergam o contexto ao qual eles estão inseridos, mas totalmente enviesados com relação a essas justificações divinas, né? Então, tudo está baseado dentro desse preceito do que vem a ser essa vontade dos deuses. Temos, então, essa obra de arte que eu fiz no Paintbrush, só para representar aqui rapidamente uma ideia aqui, né, do Ibn Khaldun. Então, o Ibn Khaldun era um autor oriental, né, para a gente não ficar só nos ocidentais, é um autor oriental que ele vai trazer um problema, né? Na sua obra Prolegômenos, ele vai falar sobre como ele tenta traçar assim, um perfil do surgimento, da evolução e do desenvolvimento das diversas tribos que pertencem aos povos ao qual ele está vinculado. Então, ele quer compreender esse processo histórico, só que ele vai notar que algumas tribos aparecem e desaparecem, algumas tribos vêm e vão, e ele não consegue compreender o porquê dessas tribos ter tanta relatividade, né? Ter tanto temporalidade. Por que essas tribos não perduram por mais tempo nas regiões nas quais elas se encontram? Ele tenta compreender isso. Então, o que ele faz? Ele começa a estudar e ele percebe duas características na região em que ele vive. Existem a planície fértil, né? Está representada ali pelo laguinho, as palmeiras ali, que é a região boa de produzir, a região que tem água garantida o ano inteiro, tu tem terra fértil para plantio, tu tem como criar animais justamente por ter água disponível, e isso dá uma característica para o povo que está ali localizado, que ele vai chamar de sedentário, justamente porque ele se fixa nesse local. Isso dá uma garantia de segurança para ele, assim, uma estabilidade em termos de estilo de vida. Então ele fica vivendo naquela região. Isso faz com que, durante o primeiro momento, até tenha certas características anteriores, mas no passar das gerações, tu começa a adquirir a se acostumar com essa vida um pouco mais fácil, mais disponível para o sujeito, né? Então ele fica aproveitando que vem a ser essa estrutura que está disponível. Já a outra região, a região árida, né, ali tentando representar um animal morto, a região árida, tu não tem água disponível, às vezes tu tem um oásis que tu consegue pegar água em alguma coisa de fruto, mas ele não dura muito tempo, né, porque não se sustenta, então tem que retornar depois de algum período. Então, tu luta para garantir esses oásis, para conseguir essa água, tu briga com outras tribos que vêm para tentar te roubar os teus animais, tentar roubar os teus alimentos. Tu mesmo, da tua tribo, tu tem que lutar, tu tem que guerrear para conquistar alimento, porque se tu não conquista determinado oásis que está sob o domínio de alguém, tu acaba morrendo, né? Então, esses indivíduos são os nômades, aqueles que vão estar sempre circulando pelo deserto de região em região para buscar aquilo que está mais disponível, assim, em termos de garantir a sustentabilidade da vida. Pois bem, invariavelmente o que acontecia? Esses nômades se encontravam com a planície fértil dos sedentários.
E aí, quando eles olharam para o planície fértil dos sedentários, eles iam dizer assim, olha, lá a terra é fértil, dá para produzir, né? E aquele pessoal lá não está acostumado com brigar, com lutar, etc. Então ele ia lá, os nômades invadiam aquele território, brigavam com aquela comunidade. Aqueles que conseguiam sobreviver ou se adaptavam como escravos daquela tribo que passou a dominar, ou fugiam da planície fértil e acabavam se transformando em nômades. Para eles sobreviver no deserto, eles vão acabar assumindo as mesmas condições, as mesmas características dos nômades. Né? Então, eles saem dessa condição aqui e vão acabar aprendendo a guerrear, a lutar, a brigar, senão eles vão morrer. Já os nômades que acabaram se apropriando daquele terreno fértil, daquela planície fértil, eles vão, na primeira geração ainda vão defender, vão lutar bem, na segunda geração já mais ou menos, na terceira geração eles já não vão mais ter a mesma capacidade ali de luta, de defesa, e vão estar sujeitos aí a serem controlados e dominados por outros povos, outros nômades, porque eles já assumiram a condição de sedentários. Então, o que o Ibn Khaldun faz com essa explicação, né, com essa forma de enxergar essa realidade, é justamente trazer uma primeira análise antropogeográfica, evidenciando o ambiente sobre as formas de vida social. Então, o sujeito ele acaba se adaptando àquilo que vem a ser o ambiente no qual ele está inserido. Então, ele traz um primeiro estudo sinalizando para nós sobre como o ambiente pode modificar o que vem a ser o comportamento das pessoas, como as pessoas agem de determinada forma conforme o ambiente a qual eles estão inseridos, né? Então, mesma coisa para nós, assim, nós temos aqui uma região que a gente está acostumado aí a um inverno bem frio, né? 3 graus, 2 graus, 0 graus, em algumas madrugadas, e também estamos acostumados aí a 40 graus no verão, 45, né? No céu é um inferno, assim, né? E outras regiões do Brasil já são diferentes, o que vai trazer características próprias para eles, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a região norte, nordeste, estão acostumados, por ser uma região tropical, né, mais próximo dos trópicos, ali, mais próximo da própria linha do Equador, a gente vai ver temperaturas que vão variar entre 20 e 40 graus, não baixa de 20 graus. Quando dá 20 graus, eles acham que está frio. 20 graus, aqui nós estamos de regatinha ainda, né? A gente está aqui, está rindo à toa ainda, né? Porque, tá fresquinho, tá bom, né? E lá isso vai implicar na forma como vão se comportar, como vão agir, como vão pensar, como vão se comportar frente ao que vem a ser esse contexto social, né? E quando a gente vê, por exemplo, para essas regiões, quando o inverno para eles é quando chove, né? Então, o inverno é quando chove. Choveu, tá chegando a região a época do inverno, que é a época das chuvas. É quando dá uma esfriadinha. Na via de regra, eu estou acostumado justamente com o calor. E isso eventualmente, né, move, afeta aquilo que vem a ser a conduta humana. Então, é um dos primeiros estudos nesse sentido. Já na Idade Média, na sequência, a gente vai ter uma forte influência daquilo que vem a ser a questão religiosa, ainda mais forte do que com os gregos. Os gregos, apesar de todo aquele olhar ali sobre o cosmos, sobre os deuses, eles ainda estão tentando desenvolver a racionalidade, ainda estão tentando avançar nesse sentido. Já durante o período da Idade Média, nós vamos ter todo um envezamento para explicações a respeito de como são as coisas a partir do preceito divino, de uma única religião com um único entendimento, e ai de quem tentar levantar e trazer uma explicação diferente do que aquilo que é afirmado pela própria instituição da igreja. Porque se o faz,
que não é baseado nos preceitos da fé, tu passa a ser perseguido, então, como um herege. Então, se tu tenta dar uma outra explicação, uma outra justificativa, tu vai acabar ou perdendo a cabeça, ou sendo enforcado, ou afogado, ou morrer na fogueira. Né? Então, uma diversidade nada agradável. Então, nesse período, tudo que a gente vai pensar sobre o que vem a ser as explicações sobre o que é a realidade, sobre o que é o contexto no qual as pessoas vivem, está tudo baseado dentro desse preceito divino, né? Como explicação daquilo que é a vontade de Deus. A gente vai ver Santo Agostinho, que começa como um romano, né? Ainda durante o período do Império Romano, quando ele passa a desenvolver, transforma ali os cristãos primitivos naquilo que a gente chama de religião católica. Ele que cria, ele que batiza, ele que dá esse nome, né, para a instituição, aí 300 e poucos depois de Cristo. Ele vai justificar a perdição humana pela condição de pecador do homem, dividindo o universo em um mundo de Deus e um mundo dos homens. Então, Santo Agostinho, ele explica tudo a partir do preceito divino. E uma das coisas que ele vai fazer é desenvolver a ideia do pecado original. E que na ideia do pecado original, essencialmente o que ele diz, olha, o ser humano, se tentar pensar sozinho, se não tentar pensar sempre vinculado àquilo que vem a ser as regras de Deus, se o ser humano tentar agir sozinho, vai fazer como Adão e Eva e vão tomar decisões ruins. E ao tomar decisões ruins, foram expulsos do paraíso. Então, a gente tem que estar sempre pregando, defendendo aquilo que vem a ser esse pressuposto divino presente da religião, da igreja. Pois bem, Santo Agostinho diz o seguinte, olha, o ser humano ele não pode desenvolver a racionalidade se não for baseada no preceito da fé. Quando ele traz essa afirmação, ele traz uma condenação para nós. Porque o que Santo Agostinho propõe é que quando a gente pare para pensar e para explicar e para tentar justificar as coisas a partir da racionalidade, do pensamento humano, a gente precisa fazê-lo com base naquilo que vem a ser os preceitos divinos. Se a gente não fizer com base nos preceitos divinos, a gente está atendendo aquilo que vem a ser os interesses das forças do mal, das forças das trevas. Então, Santo Agostinho, quando propaga esse conceito, ele simplesmente acaba com a possibilidade total de desenvolvimento da racionalidade independente do preceito religioso. Então, quando a gente fala da tal da idade das trevas, né, a idade das trevas, ainda que seja uma expressão pejorativa, afinal de contas, se produziu cultura no período, mas aqui muito diminuta, em termos de racionalidade, em termos do pensamento filosófico, por exemplo, só avançou aquilo que vem a ser o pensamento religioso, o teológico da igreja. Porque qualquer sujeito que tentasse pensar diferente era morto, né? Era perseguido. Peter colocou ali no caso, seguindo essa linha, a maçã no paraíso seria a racionalidade. Professor, nessa época, com a maioria da Bíblia e era antes do iluminismo. Sim, é antes do iluminismo, é antes de todos esses movimentos da modernidade. E não é que a maçã represente a racionalidade, mas o Santo Agostinho pega a passagem da Bíblia para explicar de que não pode desenvolver a racionalidade se não for baseado no preceito religioso. Então, ele faz uso da alegoria, dessa passagem da Bíblia, para se apropriar desse conceito e reforçar isso. Por quê? Porque ele é um cara que estudou o maniqueísmo, ele estudou o neoplatonismo, e quando ele estudou esses preceitos, ele estava caído meio na perdição, assim, né? Nas festas, na gandaia e tal, e aí ele se converteu para o cristianismo, e funda a igreja e tal, então ele diz assim, olha, daquela vida lá que eu tinha, eu tinha conhecimento racional, mas eu cometia pecados, eu fazia atrocidades, né? Eu entrava numas gandaias, nos bailão,
uns arrocha, né? O Santo Agostinho fazia essas coisas quando era romano. Então ele só muda a partir do momento que ele migra para o cristianismo e passa então a ter um, essa postura mais próxima das ações voltadas para o preceito divino, né? Então isso é algo que a gente vai se aprofundar depois lá em filosofia, né? Daí a gente aprofunda aí com relação a esses filósofos medievais aí. Mas o que é mais importante aqui, que é mais relevante para nós aqui, é justamente esse preceito dele limitar o desenvolvimento da racionalidade. Isso é um ponto importante porque faz com que durante 800 anos, a gente não possa desenvolver o pensamento racional. Quando se desenvolve o pensamento racional, a igreja estava tentando perseguir, tentando matar, sabe? Então, tudo que se pensa sobre a sociedade no período, as explicações que a gente vai dar, é tudo baseado dentro do preceito religioso. Tem ainda que os que se convertem porque está devendo para bandido, e os bandidos têm do que os bandidos têm dó de quem é religioso. Ah, entendi. Você queria falar alguma coisa, ou Isaías? O Isaías abriu ali o microfone e o Daniel acho que Então, abriu. então, eu ia falar que nesse período aí das trevas, né? A mulher que fosse solteira e tivesse gato ia pra forca porque era considerada bruxa, né? Então, era complicado o negócio, né? Não dava para ter nenhum livro que não fosse a Bíblia, né? Não dava para ler nenhum, nenhum livro Nem a histórico Bíblia. da época. Isso. Nem a Bíblia podia ter em casa, porque a Bíblia estava em latim e ninguém sabia latim que não fosse a igreja. Então, já É. dificultava ao máximo a expansão do conhecimento e o repasse do conhecimento em si, né? Foi uma época bem tenebrosa mesmo. Então, 800 anos depois de Santo Agostinho, a gente vai ter o São Tomás de Aquino, né? Que vai afirmar que o homem pode se salvar pela fé e pelas suas ações. Ele vai relativizar diversos conceitos da igreja, então ele flexibiliza um monte de conceitos que a igreja trabalha, e o mais importante deles é justamente essa limitação com relação ao desenvolvimento da racionalidade. Ele acaba distinguindo a razão da fé, né? Então, 1201 e Guaraná de rolha, 1201 troquinho, e ele diz, olha, o Deus criou o ser humano, deu a ele capacidade de raciocínio, de pensar, e quando fez isso, o que o ser humano desenvolve em termos de racionalidade pode, de fato, ajudar a compreender a obra divina. Porque se o mundo, o universo, todas as coisas foram criadas por Deus, e o ser humano tá aprendendo que são essas coisas, como é que funcionam, então, no fundo, está aprendendo a obra divina. Então, quando Santo Tomás de Aquino abre a porteira, né? Passa um boi, passa a boiada. Então, a gente passa a ter uma série de produções a partir de 1200 e pouco, em que daí a gente começa a trazer efetivamente a discussão da racionalidade. A gente começa a desenvolver essas linhas de pensamento mais presentes dentro do meio social, que vão reforçar o que vem a ser a possibilidade do desenvolvimento racional, independente do preceito da igreja. Se para Santo Agostinho o sujeito pensar as ideias tinha que ser com base na Bíblia, né? O sujeito quer falar sobre a gravidade, por exemplo, né? Para falar sobre a gravidade tinha que pegar uma passagem na Bíblia que falava sobre um objeto caindo e como é que isso está relacionado com a obra divina. Então tu tinha que fazer todo um arrazoado primeiro para justificar que isso faz parte do plano divino, para depois tentar explicar o fenômeno dentro dessa ótica da igreja. Com Santo Tomás de Aquino, não. Santo Tomás de Aquino ele abre a possibilidade e diz, olha, pode desenvolver a racionalidade, não precisa ficar citando a Bíblia, né? Mas tem que ser para atender o plano divino. Não vai escrever racionalidade para criticar a igreja, né? Vocês estão falando dos gatos ainda? Daqui a pouco estão me chamando de bruxo aqui, porque tá cheio de gato. Então, essa sociologia na Idade Média, ela é bem limitada, assim, né?
ela não funciona assim da mesma forma como a gente pensa hoje. Pelo contrário, né? Toda a explicação que vai ser feita no período está centrada nesse preceito divino. E o Santo Tomás de Aquino é um cara que vai defender dentro dessa ótica. Ele vai dizer, olha, tem que dar justiça a cada um que lhe é devido. Dar a um que lhe é devido significa que existem papéis próprios para as pessoas dentro do meio social. E cada sujeito, cada figura tem um determinado direito, um determinado dever. Nesse período, se vai reconhecer, por exemplo, isso faz parte do que é o papel da igreja no período, durante esse período a igreja vai dizer, olha, os nobres são pessoas com um intelecto maior, uma capacidade de raciocínio maior, e por isso, dentre eles, a gente tem que escolher quem vai governar, quem que é o rei. Né? Então, a gente vai limitar a possibilidade do governo aos nobres, porque a igreja entende que aquilo faz parte do plano divino, que eles estão numa condição melhor. Então pegar a linha de pensamento dos autores medievais para tentar explicar a sociedade é limitar a percepção sobre o que vem a ser o comportamento das pessoas. Né? Então, são olhares extremamente enviesados sobre quem são as pessoas, qual é o comportamento delas, como é que elas agem e tal, as motivações delas, porque tudo faz parte do grande plano divino, etc, etc. Então, nós vamos ter Maquiavel. Maquiavel, ele escreve O Príncipe, ou o Manual de Sobrevivência Prático do Rei, né? Uma obra que é focada aí para tentar desenvolver a política dentro de uma distinção entre o que vem a ser a ciência política, aquilo que é o preceito ético, que na época o predominante é o preceito ético religioso. Então, Maquiavel diz o seguinte, olha, tu não tem que olhar para a ciência política como um olhar da religião, olhar da ética. Tu não tem que olhar para ela para dizer assim, ó, isso está certo ou está errado, isso é pecado ou não é pecado. Pelo contrário, tem que distinguir uma coisa da outra e olhar para a ciência política dentro da percepção do que ela efetivamente é e como é que ela funciona. Então, vai dizer algumas barbaridades do tipo, né, melhor ser temido do que amado, porque afinal de contas, se o sujeito é temido, ninguém tenta organizar um assassinato dele, né? Porque todo mundo vai ter medo das consequências se não der certo. E se o cara é amado, né, então não sei, ele vai perdoar depois, então a gente tenta sacanear, se não der certo, depois vai dar tudo certo. Então ele faz essa distinção. Ao fazer essa distinção, ele dá o pontapé inicial àquilo que vem a ser a modernidade. Por quê? Porque ele começa o desenvolvimento daquilo que é o pensamento moderno. Ele dá início para uma linha em que começamos a discutir a distinção entre ciência e ética, e preceito ético. Isso para nós é importante dentro da sociologia? É extremamente importante, porque é uma das características do estudo sociológico, quando a gente fala da neutralidade. Afinal de contas, estamos discutindo, por exemplo, como é que eu vou avaliar o comportamento de um grupo de pessoas, de um agrupamento de pessoas, dentro de uma percepção ética. Se eu tenho uma ética, vamos supor, por exemplo, uma determinada convicção religiosa. Se eu tenho uma determinada convicção religiosa e eu vou tentar fazer um estudo científico do comportamento das outras pessoas, eu vou olhar sobre o meu olhar, dos meus valores, da minha ética, como é que aqueles indivíduos se comportam. E não pode ser assim. Eu preciso entender sobre os valores daquelas pessoas, porque é essas pessoas que eu estou estudando. O que elas acreditam? O que é relevante para elas? Por que agem dentro de determinada forma, dentro daquele contexto? Por que ao receber determinado estímulo, agem de determinada forma? Não se eu concordo ou se eu não concordo com a ação das pessoas, não o que eu faria se estivesse no lugar das pessoas, mas como aquelas pessoas pensam, como elas agem a partir daquilo que é o conjunto de valores delas, e não meu. Isso é um ponto importante para nós, e eu já vou reforçando desde já, eu gosto de ir reforçando isso ao longo do semestre, porque nós vamos fazer alguns debates, algumas discussões.
nós vamos trazer alguns temas, alguns são tranquilos, outros são um pouco mais polêmicos. E vejam, uma dificuldade que a gente tem é que às vezes as pessoas não conseguem perceber, assim, e que desde essa primeira aula eu já gosto de levantar a situação. Vejam, quando a gente fala da sociedade, quando a gente fala de estudar o comportamento social, o comportamento das pessoas, a gente vai fazer isso com base em dados concretos, com base naquilo que é a realidade, e não naquilo que eu acho. Eu acho é uma coisa, eu penso é uma coisa. A minha experiência de vida, a minha realidade, ela não é um sinônimo do que é a realidade da sociedade como um todo. E isso se aplica a todos vocês, a todos. Vejam, o que eu estou dizendo? Quando a gente fala da sociedade, quando a gente fala da realidade, vejam, a sociedade não é o teu quintal. O que é o teu convívio diário das pessoas da tua família, dos teus amigos, dos teus entes familiares mais próximos, teus colegas de trabalho, teus colegas de faculdade? Isso não é um reflexo do que é a sociedade como um todo. A sociedade, ela tem uma diversidade enorme e tem características gerais próprias. Então vejam, todos nós aqui já fugimos do que vem a ser a regra geral da sociedade. Nós estamos já dentro do rol das exceções. Uma minoria. Que minoria é essa? A minoria que cursa um curso superior, que faz um curso superior. Ah, professor, a minha realidade é de bolsista. Não tô, se eu tivesse que pagar, não ia estar conseguindo fazer. Também é exceção. Tu também está numa situação privilegiada. Por quê? Porque tem vários outros que até gostariam, mas não conseguem. Não tem isso disponível. Não está ao alcance deles. Então, dentre os jovens, na idade de vocês, de um modo geral, que estão cursando o ensino superior dentro de instituições particulares, mesmo com bolsa, é uma porcentagem bem baixa comparado com o restante da sociedade. Então, pelo simples fato de vocês estarem aqui e fazerem parte dessa realidade, desse contexto, isso já traz uma representação do que vem a ser os seus valores, aquilo que é importante para vocês, que não é um sinônimo daquilo que está posto para a sociedade como um todo. Então, nós vamos trazer alguns debates, algumas discussões com alguns temas que às vezes vocês vão ficar assim, tá, mas eu não vejo isso. Isso não está na minha realidade. De novo, o quintal de vocês não é um sinônimo do que é a sociedade como um todo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de racismo, vários de vocês podem pensar, não, mas ninguém na minha família é racista, eu não sou racista, os meus colegas de trabalho não são racistas. As pessoas que eu convivo não são racistas. Então, racismo não existe. Existe. Está presente dentro do meio social, tem consequências, tem sequelas, tem uma série de problemas. A questão é o quão aberto nós estamos para conseguir compreender e enxergar isso. Entender qual é o impacto que isso tem dentro do meio social. Entender qual é o nosso papel dentro desse contexto para lidarmos com esse tipo de situação. Então, a gente precisa... O que, Daniel? O que e como existe? Racismo, professor. Ah, eu não tenho a menor dúvida. Tem o velado, tem o escancarado, tem o pintado de ouro, tem de tudo. Sim, já passei por muito nessas situações. É uma realidade extremamente presente, e a gente tem que entender isso. Só quem sente na pele para saber o quanto realmente existe, o quanto é horrível essa situação, né? Uhum.
Então, vejam, eu já peguei um exemplo gritante, né, porque existe, está bem presente, eu não sei se alguém daqui do grupo viria questionar a existência ou não do racismo, mas é justamente porque, de vez em quando, a gente se depara com pessoas que dentro daquilo que vem a ser os problemas sociais, por conta de uma convicção, de uma percepção de valores que aprendeu em casa, da própria realidade, convicção religiosa, colegas, posição política. Vão ter pessoas que vão negar o que vem a ser realidades, problemas sociais, contextos na qual a gente está inserido, que a gente precisa entender essa realidade. Quando a gente fala, por exemplo, de fome, né? A gente fala de fome. Falar de fome, de problema de fome, de distribuição de comida, etc. Tem gente que vai achar que eu estou falando da África, tem gente que vai achar que eu estou falando da Etiópia. E tem problemas de fome aqui em Criciúma. Em Criciúma, faz parte da nossa realidade, do nosso contexto. Pessoas que estão passando fome, que não têm o que comer. Né? Então, vejam, a nossa realidade, o contexto que estamos, pelo simples fato de estarmos no curso superior, de conseguir permanecer no curso superior, isso já nos dá uma condição privilegiada. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai usar esse privilégio? Como é que a gente vai usufruir dele? De novo, lá a discussão sobre a missão da universidade e o objetivo do curso. Esse debate aqui da sociologia, a gente entender o que vem a ser esse contexto, a forma como o direito funciona, a forma como ele age, a quem que ele atende, é para trazer justamente esses debates, esses contextos e a gente entender essa realidade. E quando eu falo entender essa realidade, vejam, não é um achismo. Eu não vou falar com achismo. Eu acho que é tal coisa. Né? Peter, vi. Dá para gerar uma boa discussão sobre isso aí. Então, o que nós vamos trabalhar aqui é com base em dados científicos. O que é dado científico? Pesquisas que foram realizadas em campo, que trazem dados concretos, que sinalizam informações importantes para nós, e aí é preciso fazer a leitura dessas informações da forma mais adequada possível, para entender esses contextos, entender qual é a melhor forma de agir dentro desses contextos. Então, essa introdução, essa pequena pegaçãozinha de pé aqui no início, é justamente para a gente reforçar isso, para a gente já ir aos poucos, soltando um pouco do que vem a ser essas amarras que muitas vezes a gente tem, que vem do senso comum. Né? A gente tem um pensamento aí dentro do meio social, um entendimento comum das pessoas baseados em determinados preceitos, né, que as pessoas defendem, garganteiam algumas coisas que não conhecem. Então a gente vai tentar desconstruir um pouco isso e ajudar vocês a construir o olhar que vocês vão ter em termos da realidade. E aí, claro, eu não vou obrigar ninguém a pensar de determinada forma. Cada um vai escolher o seu ponto de vista, o seu posicionamento político, ideológico, e vão agir da forma como vão entender como mais adequado. Meu papel aqui é trazer as discussões e os debates a respeito dos temas, trazendo sempre um olhar dentro de uma perspectiva teórica, as críticas com relação àquela determinada perspectiva, trazer outras perspectivas teóricas, as críticas com relação àquelas perspectivas, e é isso que a gente se propõe fazer aí ao longo do semestre. Né? Então, aos poucos a gente vai desconstruindo um pouco isso. Né? E vocês vão ver que de vez em quando a gente salta umas críticas assim em relação a alguns conteúdos, porque de fato são problemáticos. Né? Então a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível daquilo que tem de melhor com relação às teorias dos autores. Certo? Então, dando prosseguimento aqui, temos ainda a Renascença, né? O Hobbes e Spinoza, toda aquela discussão sobre o contrato social, né? Vocês estão lá discutindo ciência política, vão retomar agora rapidamente aí em teoria do Estado. O homem, seu estado de natureza, ele precisa do convívio comum. Tem quem vai dizer que ele nasce bom e a sociedade corrompe, tem quem diz que ele nasce ruim, a sociedade que converte ele em bom.
né? Dentro dessas perspectivas. Temos o Erasmo de Roterdã, que vai falar sobre o elogio da loucura, o Rousseau, que fala sobre o contrato social, traz uma perspectiva teórica importante para nós a respeito da tal da vontade geral. Né? O que é a vontade geral? Essa participação coletiva das pessoas para decidir, para deliberar. Aquela discussão da ciência política, e que isso traz um condão importante para nós aí, justamente para esse momento de transição paradigmática, para a gente sair desse pensamento medieval, desse pensamento escapou o nome. Arcaico? Não. Absolutista, né? Do pensamento medieval, do pensamento absolutista, para migrar, então, para o que vem a ser o pensamento moderno. Né? Então, é um passo importante para nós aí dentro dessa perspectiva. Temos um Montesquieu, que vai investigar a influência que o clima, a natureza do solo, o número de homens e a religião podem exercer sobre os diferentes aspectos da vida coletiva. Então, a gente já tem aqui uma série de informações que são relevantes para nós, para entender o comportamento humano. Né? O clima, como é que ele interfere, se interfere, a natureza do solo, se interfere ou não, a religião, se é um fator determinante, importante ou não para o conjunto dos valores sociais das pessoas. Né? Então, essa é uma discussão que a gente vai ficar retomando aí reiteradamente aí nas próximas aulas. E vocês vão ver por que disso, conforme a perspectiva teórica, conforme o autor ele tem um olhar diferente sobre isso. E aí o Montesquieu vai falar então sobre essa transição entre a ciência, a compreensão e a política, que é o ordenar e o aconselhar. Então nós temos como um ponto importante para o desenvolvimento da sociologia, nós temos a grande mudança paradigmática, então, para a modernidade, a mudança de pensamento social, que envolve as mudanças políticas, culturais e econômicas. Quando a gente fala da Revolução Francesa, é aquele aspecto que eu estava comentando mais cedo. Né? A gente tem essa transição de um pensamento que está centrado na totalidade da sociedade, determinando sobre o que é o indivíduo. Então, o rei vai lá e diz, né? O rei, junto com os nobres, vai lá e diz: olha, eu estou criando tal lei, tal regra, porque isso é importante para a sociedade como um todo. Então, todo mundo tem que obedecer. E aí, o que vem a ser a vontade do rei acaba sendo defendida sobre um preceito do interesse da coletividade. Então, quando a gente começa a discutir a modernidade, novos modelos de governo, de política, né, o Rousseau com a discussão da vontade geral, o Montesquieu, todos esses preceitos que vão reforçar o que é a Revolução Francesa, vão enaltecer, então, uma nova perspectiva de pensamento, em que se defende, portanto, a individualidade como algo importante. Né? Esses direitos fundamentais básicos dos indivíduos, em que eu limito, inclusive, a própria autoridade do Estado, ou que eu discuto o que vem a ser a tal da vontade geral, que é esse modelo representativo no qual a totalidade das pessoas escolhe o seu representante e esse representante vai tomar a decisão conforme as necessidades das pessoas. E não simplesmente um rei que está lá porque foi abençoado por Deus e é bonito por natureza. Né? Então a gente passa a ter um modelo de um governo representativo. Então todas essas mudanças, o que está se propondo nesse momento é importante para o surgimento da sociologia, assim como as mudanças culturais da Revolução Científica. Afinal de contas, a ciência está trazendo uma série de benefícios, né? A partir do São Tomás de Aquino, a gente começa a desenvolver a racionalidade e ele vai dando saltos. E aí, esses saltos vão propiciar benefícios enormes para as pessoas. Né? Então, se antes a gente tinha um modelo de organização socioeconômico que era feudal,
né, de produção agrícola, de produção no campo, de exploração daquela mão de obra, a gente passa a ter um outro modelo de exploração de mão de obra, que é uma mão de obra industrializada. A gente começa a inventar a máquina, a vapor, a gente vai trazendo o movimento do êxodo rural, as pessoas saem do campo e começam a concentrar na cidade, né? Justamente porque começam a surgir uns novos benefícios decorrentes desse processo, aí, né? Trazendo esses efeitos econômicos também. Então, se antes a carruagem tinha uma capacidade, agora aumentou, né? Agora eu consigo fazer viagens mais longas, os barcos conseguem carregar mais produtos, mais mercadorias. Eu melhorei os tecidos, o tecido passa a ter outros tipos de malha por conta do avanço científico. Eu consigo tingir tecidos, eu começo a ter tecidos de cores que nunca existiram antes, em termos de roupa. Eu começo a modificar o surgimento de tecidos mais finos, mais para frente, né? Então, tudo isso decorrente desses processos das revoluções. E isso porque a ciência está bombando, né? Está nos trend topics do Twitter, né? A ciência está lá no auge e trazendo uma série de benefícios. Então, a ciência passa a ser um novo pressuposto de verdade. A gente começa a substituir aquela lógica de pensamento teológico, centrado nas explicações da igreja, como a igreja entende que é o correto, e a gente começa a buscar a informação a partir da racionalidade humana. Um conhecimento que é produzido, que depois, quando ele é sistematizado, eu consigo, inclusive, ensinar para as pessoas. As pessoas conseguem entender aquela lógica daquele raciocínio. Né? Vou explicar o movimento das marés, vou explicar o volume dos corpos, né? Quando o cara vai lá e entra na banheira cheio de água, a quantidade de água que caiu para fora da banheira é a mesma quantidade do volume de água do sujeito. Né? E tudo isso tem aplicações práticas, traz benefícios. Então, se a ciência está conseguindo explicar todos esses fenômenos naturais, e trazer essas explicações, será que ela não consegue explicar para nós o comportamento das pessoas? Por que as pessoas agem de determinada forma? Então a gente começa a ver a sociologia, ela começa a se desenvolver justamente nesse período das grandes revoluções, não como um movimento novo que atende aí a esse desejo da modernidade, mas pelo contrário, ela começa a se desenvolver a partir da perspectiva da própria aristocracia presente, a partir dos próprios movimentos dos conservadores. Por quê? Porque a gente vai começar a olhar para esse momento de transição e eles vão dizer, olha, dentro dessa perspectiva aí do que as pessoas estão reclamando, que a gente não entende por que estão reclamando, a gente precisa entender qual é essa realidade deles para que a gente possa lidar com esses problemas, a gente possa lidar com essas realidades e modificar isso para fazer com que as pessoas parem de reclamar, parem de xingar, parem de bater no portão, né? Afinal de contas, o rei da França está lá fazendo aqueles jantares suntuosos eu ia falar um dado, esqueci. Fazão. Então tá lá com jantares suntuosos, com fazão, com frutas, com tudo, enquanto o povo bate na porta do castelo passando fome. Né? Aí o rei diz assim, vai lá, eu pego um pão velho lá e joga por cima do muro lá. Ele joga por cima do muro. Professor. O povo pega aquele pão lá, come um pouco, né? Mas assim, por enquanto tá bom. Mas isso funciona por um determinado período de tempo, não funciona para sempre. Pode falar, Isaías. Não tá muito diferente nos dias atuais, não, tá? É só olhar na situação da pandemia que tá aí, como reagiu o nosso legislativo e o nosso judiciário. Em momento algum eles cortaram custos e cortaram gastos para que sobrasse um pouco mais de dinheiro no caixa do governo para poder ajudar e auxiliar o pessoal que precisa. Saindo da presidência do STF, o Toffoli deu uma canetada,
dizendo que os tribunais estaduais deveriam comprar as férias dos magistrados. Tipo, ele pode vender 10 dias, só que seriam pago o equivalente a 20 dias, entendeu? E aumentando os gastos da máquina pública em si, sendo que tem muita gente que está sobrevivendo com o auxílio que o governo conseguiu, de alguma outra forma, ir no mercado capitalizar dinheiro para poder bancar o pessoal não morrer da fome. Então, há uma discrepância muito grande na sociedade hoje que vivemos, que ela se assemelha muito ao que tinha na Idade Média. Então, essa é uma discussão que a gente vai poder retomar mais para frente ali, quando a gente vai trazer outras discussões aí mais contemporâneas, né? Aqui a gente ainda está no momento inicial, tentando entender esses contextos aí para o surgimento do que vem a ser a sociologia. Claro que tem resguardadas as devidas proporções, existem similaridades, como existem também diferenças. O Peter está falando da religião ali, a proposição com relação à religião. Nós vamos discutir bastante a religião ainda durante o semestre, Peter. Não se preocupe que a gente vai retomar isso. E vamos ver o que os autores vão falar a respeito disso, assim. Né? De qualquer forma, não te fecha. Não te fecha. Tem que... Primeiro passo, assim, uma coisa são as religiões. Isso é uma coisa. Discutir a espiritualidade, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é discutir as instituições religiosas. Eu não vejo nenhuma religião pregar, na sua essência, na sua diretriz aí, pregar a fome, pregar o ódio, pregar matar, pregar roubar. Nenhuma. Quem faz isso são os homens que estão à frente de determinadas instituições. E aí, independente de qual a crença religiosa, nós vamos ter pessoas que deturpam o que vem a ser determinadas linhas de pensamento espiritual. Mas, enfim, a gente ainda consegue retomar isso mais para frente. Pode ficar tranquilo. Então, tá falando ali, né? Então, o rei joga o pão por cima do muro, pão velho, né? E as pessoas, por um tempo, isso atende elas, até que chega num ponto que elas não querem mais, e começa a se revoltar, e começa a se rebelar, que a aristocracia olha e diz, a gente precisa fazer alguma coisa, porque, afinal de contas, esse movimento todo que as pessoas estão fazendo, isso que elas estão afirmando, estão trazendo de dados, assim, de que vão reforçar a individualidade, de limitar a autoridade do rei, né, de separar a igreja do Estado, todos esses preceitos vão acabar acabando com aquilo que é a nossa estrutura, vão acabar com um modelo de Estado que nós temos nesse momento. Né? O conservadorismo europeu, então, vai repelir tais ideais, pois alega que eles arruinariam a ordem social, o controle, a posição e a hierarquia. Então, a gente começa a querer estudar a sociedade justamente numa perspectiva de tentar entender por que as pessoas estão se rebelando, para acabar com essas rebeliões, para fazer com que as pessoas voltem para a rotina, para manter o status quo, manter a forma como a sociedade vem funcionando. Então, o que eles querem é manter o controle, a posição e a hierarquia nesse período. Uma vez que a Revolução Francesa cultivava, então, o individualismo, o racionalismo e o igualitarismo. Então, conforme os conservadores, o individualismo revolucionário destruiria o princípio divino do poder monárquico, ofenderia a igreja e puniria a aristocracia. Claro, quem é a aristocracia? Né? São os nobres que estão lá vivendo às custas, essencialmente, do rei. Tem terras, tem títulos, mas, essencialmente, quem acaba mantendo eles é o próprio regime de governo, como o rei, que vai beneficiar eles, que vai trazer vantagens para eles. Então, se o rei cai, a aristocracia automaticamente cai também. Então, daí a preocupação deles.
Então, para os conservadores, o indivíduo só existe no seio da sociedade, portanto, a individualidade de cada um é de origem social, sustentada no grupo. É o tal do processo de socialização. Então, para esses conservadores, o indivíduo só existe dentro do meio social. Ele é altamente dependente desse meio social. A sociedade como um todo, da mesma forma como o Sócrates pregava lá atrás, a sociedade como um todo é maior do que o que vem a ser o indivíduo, que não é o que pregou as revoluções políticas do período, que vão reforçar justamente o aspecto da individualidade, né, do valor da individualidade para esse momento. Então, no processo de socialização, nós estamos falando justamente do movimento de tornar as pessoas agregadas ao que vem a ser aquele conjunto de valores existentes no momento. Se as pessoas acreditam naquele conjunto de valores, elas vão reproduzir eles. Elas vão entender eles e vão dar continuidade a eles, fazendo com que isso perdure ao longo do que vem a ser aquela organização política e social, né, fazendo com que essa sociedade se mantenha dentro desse sentido. Então, outros estudos sociológicos são decorrentes também da sociedade industrial, né? Então, a gente tem, a partir dessa alta concentração de pessoas, né, do êxodo rural, a saída das pessoas do campo para se entrar dentro da sociedade. Machucou? Ainda bem que não, mas a internet caiu tudo aqui, tá uma desgraça hoje. Tá, tudo certo. Então, acabou, foi água. Então, quando a gente tem esse êxodo rural, a gente tem essa alta concentração de pessoas que saem do campo, porque a gente passa a ter esse modelo que a gente precisa de pessoas para trabalhar nas minas, para trabalhar nas indústrias, né, por conta da própria máquina a vapor. Então, a gente tem essa alta concentração de pessoas que saem do campo, porque estão desempregadas, não tem teto, não tem lugar, e vão para as cidades. É o primeiro momento que a gente tem altas concentrações de pessoas nas cidades. E quando isso ocorre, vejam, isso gera um outro problema sério, né? Porque nós estamos falando de cidades que não estavam preparadas para aquilo. O que acontece quando tu acumula uma alta concentração de pessoas dentro de uma cidade em que ela não tem moradia para todo mundo, não tem alimentação para todo mundo e não tem moradia para todo mundo? O que acontece numa cidade como essa, que tu gera toda essa concentração de pessoas? Pessoas passando fome porque não têm condições. O que resulta delas? Oi? Eu ia dizer que tá dando para escutar? Desculpa, Luísa, eu não consegui te entender. O áudio tá bom? Tá, o áudio tá bom, mas eu não entendi o que tu falou. Tá, é que eu não tinha começado a falar ainda, eu tava vendo se o áudio tá tá bom, bom. tá, perdão. Eu até ia falar antes, quando tu falou da revolução científica, que por mais que tenha beneficiado, e essa alta concentração de pessoas ir para o centro da cidade, elas acabaram tendo que viver em condições precárias na parte... Agora eu esqueci o nome. Estava na cabeça até agora, esqueci. Elas acabaram vivendo assim ao redor da cidade, acabaram criando os... Subúrbio? Isso, Periferia. também a periferia, e elas tiveram que viver em condições precárias, assim. Por mais que elas não tivessem moradia também na zona rural, né? Uhum. A partir desse momento, professor, surgem os cortiços, o que conhecemos hoje como favelas, esgoto a céu aberto, falta de comida, água, energia, se amontoando aos montes. Foi o que aconteceu basicamente na Europa na Revolução Industrial com o êxodo rural, né? Sim, e a Tânia colocou ali, né?
passa a ter problemas sociais. Que tipo de problemas sociais a gente passa a ter? Infraestrutura, né? A gente não tem condições de acolher as pessoas, né? Não tá, a cidade não está preparada para isso. E a partir do momento que as pessoas estão passando fome, o que elas fazem? Elas vão roubar, vão matar, vão fazer de tudo para garantir a própria subsistência, porque elas não têm para onde ir. Então, tu começa a aumentar as taxas de violência na cidade, começa a aumentar as taxas de doença na cidade, afinal de contas, como não tinha infraestrutura adequada, né, saneamento básico, né? Se olhar o castelo medieval, quantos banheiros tem um castelo medieval? Nenhum, né? Então, os banheiros são construídos depois, são construídos na modernidade. Da mesma forma, as casas, né? Os dejetos eram jogados na rua. E era assim que funcionava no período, não tinha encanamento de esgoto, né? Então, desculpa quem está jantando, tá? Essa é a realidade, esse é o contexto no qual eles vão estar. E aí a sociologia, ela acaba efetivamente surgindo justamente para entender esse contexto, assim, para olhar assim, olha, está acontecendo tantos problemas que a gente precisa tentar entender eles, qual é a origem, por que eles existem, qual é a razão, como é que a gente faz para lidar com eles, como é que a gente luta com eles, né? Então, nós vamos ter a organização de classes sociais, a disputa das classes sociais, né? Vai ser um tema que a gente vai retomar mais para frente. E temos também um rompimento do capital e do trabalho, né? Quando a gente começa a discutir a atividade produtiva, o trabalho de pessoas que não demanda em o processo de transformação da natureza. É o caso, por exemplo, do mercado de ações, né? Quando a gente começa a ter investimentos de recursos no trabalho da mão de obra de outras pessoas, e a pessoa enriquece a partir desse investimento de recursos. Então, tem todo um processo de transformação na sociedade do período que modifica o que vem a ser essa realidade, esse cenário, esse contexto. Então, a sociologia surge, então, como uma tentativa de buscar respostas, então, a esses problemas. A sociologia atua como ciência social ao indagar, examinar e conceituar os problemas, conflitos e contradições da sociedade industrial, quando esta se empenha na explicação de si mesma. É tão íntima a relação entre a sociologia e a sociedade industrial que os problemas, conflitos e contradições gerados nessa sociedade significam a própria razão de ser dos estudos sociológicos. Então, faz todo o sentido do mundo se desenvolver a partir desse período. Essa revolução industrial provoca a separação entre os trabalhadores e os meios de produção, impõe o domínio do capital na sociedade, na economia, na ciência e na política. Implica na supremacia dos burgueses, que vão ser os possuidores do capital. Então, isso a gente vai aprofundar mais para frente, a gente vai discutir isso mais para frente. Aqui temos o Augusto Conte, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, Augusto Conte cria o termo sociologia, ele começa a pensar ela a partir do que ele chama de física social. Ele acha que vai criar a filosofia que vai acabar com todas as demais filosofias. Ele acha que vai trazer a grande resposta. Ele acha que é a última grande ciência, a última bolacha do pacote, assim, né? Que vai ser a ciência das ciências, que era a ciência faltante, ele entendia, que buscava a observação dos fenômenos sociais. Para ele, só é verdadeiro aquilo que for passível de medida e peso. Então, ele começa a desenvolver a sociologia a partir da perspectiva de tentar buscar um grau de precisão e exatidão no conhecimento sociológico, da mesma forma como funciona no conhecimento físico cagaço. No conhecimento físico, no conhecimento matemático, da química, né? A mesma precisão que eles conseguem trazer lá, ele quer trazer isso para a sociologia, né? Transformar isso em algo preciso, algo exato. Isso é algo que a gente vai se aprofundar. Então, a sociedade, então, como um fenômeno,
Na semana seguinte, então daqui a 14 dias, vamos trabalhar. Um gato tem um berro aqui atrás. Aqui. Na semana seguinte, nós vamos trabalhar com Emily Durkheim. Aí, esse sim traz uma perspectiva da sociologia, esse sim vai ser reconhecido como pai da sociologia, por justamente trazer um caráter científico para ela, para de fato transformar a sociologia numa ciência. Né? Ele vai formular os primeiros conceitos e vai demonstrar que os fatos sociais têm características próprias e que devem ser estudados de maneira diferente das outras ciências. Então, a gente começa a se aprofundar propriamente com relação ao que vem a ser a sociologia enquanto ciência daqui, então, a 14 dias. Na próxima semana, eu vou trabalhar com Augusto Conte e das influências dele com relação à sociedade brasileira. Por fim, aqui, o Anthony Giddens, que é um autor recente, contemporâneo, traz uma citação aqui para vir no sentido do que a gente discutiu antes, né? A maioria das pessoas vê o mundo segundo as características que têm a ver com suas próprias vidas. Né? Então, com relação à neutralidade da ciência, com relação a essa contribuição de enxergar a sociedade não a partir do nosso próprio umbigo, não a partir do nosso próprio quintal, mas a partir do que vem a ser as características da própria sociedade. E isso é uma atividade extremamente difícil de ser desenvolvida, porque tem que demonstrar um certo desapego nosso com relação ao objeto de estudo. Então, tem que ter um afastamento com relação a ele. Então, isso é algo que a gente vai tentar desenvolver aí ao longo do semestre, tentar se aprofundar um pouco dentro dessa perspectiva, para fortalecer e melhorar um pouco aí o que vem a ser esses nossos debates a respeito das nossas temáticas. Sociologia demonstra, então, a necessidade de uma visão mais ampla, porque somos como somos, por que atuamos da forma como fazemos. Nós vamos ter algumas discussões aqui bem interessantes, alguns temas. Eu costumo trazer alguns vídeos aí, curtos, para complementar as explicações, em que a gente vai poder perceber o grau de influência que nós temos, né? De tudo aquilo que a gente fez hoje, o que efetivamente é ação nossa, né? Que é nós nos movimentando, nós agindo, nós decidindo, ou quanto que é conduzido ou induzido pela sociedade como um todo. Algumas reflexões que a gente vai fazer. O que efetivamente somos nós e o que é esse papel da sociedade. Aqui uma outra charge da Mafalda, né? Nossa amiga Mafalda, lá do Quino. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. O que vocês me dizem dessa charge? Vou ouvir vocês. O que vocês compreendem dessa charge? Alguém que não falou ainda aí? Pregamos tanta liberdade, porém não somos realmente livres. Nossa liberdade que temos hoje. Será que está falando da liberdade aqui? A gente está falando do processo de socialização, né? Essa ideia de moldar o comportamento da pessoa, moldar os valores das pessoas, fazer com que acredite dentro de um conceito comum daquilo que é relevante para o social. Nós temos um conjunto
temos um conjunto de valores que são determinados pela sociedade. O que tu deve fazer, como tu deve agir, o que tu deve valorizar. As pessoas acreditam no valor de coisas materiais do que ter conhecimento e clareza sobre as coisas em geral. Será que não é esse um dos valores que a sociedade prega? Que o ter é mais importante que o ser? E que, de fato, a gente precisa se apropriar, comprar, né, gastar. Então, uma pequena introduçãozinha aí das discussões que a gente vai fazer, né? Como a gente fica manipulável, boa, Tânia, né? Como a gente se influencia por esses contextos. Vamos ver aqui rapidamente aqui, antes da gente encerrar a aula, a conexão entre a sociedade e o indivíduo. Então tem uma situação concreta aqui. A história de Amala e Kamala. Amala e Kamala, para quem não conhece, são conhecidas como meninas lobo. Elas foram duas crianças selvagens encontradas na Índia na década de 20. Elas não falavam, não sorriam, andavam de quatro, levavam para a lua e a sua visão era melhor à noite do que de dia. A Amala, mais jovem, morreu com 2 anos e meio de idade. A Kamala viveu durante 8 anos na instituição que a acolheu. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos para ela. Tem uma discussão se Amala e Kamala era uma história verdadeira, né, no sentido de fato terem sido criadas por lobos. Por quê? Porque o médico que acolheu elas e que contou a história para o mundo todo não deixava nenhum outro médico investigar, nenhum outro médico analisar elas. Né? Ele limitava, ele concentrava toda a informação com relação a elas. Futuramente fizeram, então, uma exumação dos ossos das duas meninas, identificaram que elas tinham algumas deformações que sinalizavam deficiências físicas. Né? Então, que provavelmente o problema delas não era ser criadas por lobos no meio da floresta, mas elas poderiam ter doenças que o tal do indiano, ali, do médico indiano, usufruiu para tentar ganhar um destaque, um renome, como de fato ele conseguiu. Né? De qualquer forma, existem casos semelhantes ao da Amala e da Kamala. Tem o menino lobo de Hesse, menino lobo de Wetterau, menino lobo de Ardennes, menino urso da Lituânia, menino ovelha da Irlanda, a menina urso de Fraumark, Dina Sanichar, William Milding, o rei dos macacos, Mowgli, Tarzan, né? Dá para a gente ir estendendo aí ó, o rol aí. O rol de casos similares a esse, de relatos similares a esse. O que importa aqui, o que é? Questionar. Os homens só adquirem características humanas quando vivem em sociedade? A gente só é humano porque a gente vive em sociedade? Ou se a gente vivesse afastado da sociedade, a gente também teria comportamento humano, comportamento social? O que vocês acham? Da onde vem a nossa humanidade? Somos influenciados pelo meio que vivemos, diz Eduarda. A Tânia diz que sim, pois o nosso primeiro grupo social é a família. A Amanda fala que só quando vive em sociedade. Mais alguém? A vida é influenciada por forças históricas e sociais. Veja, nós somos o que somos, nós temos o que temos, desde bens materiais, recursos materiais,
acesso a determinados recursos, nós só temos o que temos hoje em decorrência de um processo histórico e social. O que está disponível para nós foi disponibilizado por conta, claro, do nosso esforço ao longo da nossa vida, mas principalmente pelo que aconteceu e as escolhas feitas e o que ocorreu com os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, todo o contexto no qual estamos inseridos. Então, somente por meio de todo esse processo ao qual há uma modificação constante dentro do meio social, tanto com relação aos bens, aos recursos, quanto da mudança de valores dentro do meio social, que vai definir o que nós somos hoje. E o que nós somos hoje vai definir o que seremos amanhã, depois de amanhã, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. É todo um processo cumulativo do que vem a ser a nossa vida. Então, o que aprendemos, o que estudamos, o que estamos compreendendo, faz parte de todo esse processo cumulativo ao longo desse período como um todo, que vem de longa data, influenciado por diversas forças históricas, sociais, etc. Mas somos frutos disso que está disponível para nós. Então, esse é um ponto importante das discussões que a gente vai realizar nas próximas semanas.